Eu via Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e abençoe nossos corações com sua palavra e nos abra sua palavra, as escrituras, e nos abra nossa mente, nosso coração, nossa alma, para entendê-la e para que entre no profundo da nossa alma e se torne realidade aí no profundo da nossa alma. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar-se, tenham a bondade. O mistério dos nomes escritos no céu. Aqui Jesus Cristo nos fala que o motivo de uma pessoa se regozijar não é que os espíritos se sujeitem a ele, no nome do Senhor, mas que nossos nomes estão escritos ou estejam escritos no céu. No céu, no livro da vida do Cordeiro. E agora, para poder compreender este tema, temos que entender o programa divino. Os nomes dos que estão escritos no céu, no livro da vida, estão escritos desde antes da fundação do mundo. E por isso é que Cristo, falando sobre os seus escolhidos, tipificando-os em ovelhas, disse, no capítulo 10 de São João, versículo, vamos ver aqui, versículo 1, em diante disse, na verdade vos digo, que o que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta, o pastor das ovelhas é. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e as suas ovelhas chamam pelo nome, e as suas ovelhas chamam pelo nome, e as traz para fora. Vejam, e essas ovelhas chamam pelo nome e as tira. Agora podemos ver que Cristo conhece suas ovelhas e as chama por nome, porque ele conhece os nomes das suas ovelhas, porque estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E por esta causa é que nosso amado Senhor Jesus Cristo esteve buscando suas ovelhas, como ele disse em São João capítulo 10, versículo 14 em diante, quando diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e ponho a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora vejam vocês que Cristo representa todos os que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, os representa
e com ovelhas, as quais escutarão a voz do bom pastor. E ele as chamará por seu nome. E ele as liberta e as coloca em seu aprisco, e seu aprisco é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, ou seja, sua igreja. Em Hebreus capítulo 12, versículos 22 em diante diz: Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, onde estão registrados os nomes dos primogênitos de Deus no céu, no livro da vida do Cordeiro. Por isso é que encontramos a Jerusalém celestial, da qual São Paulo nos fala. E nos disse que pertencemos não a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. Disse. No capítulo 4 do livro ou carta aos Gálatas, o apóstolo São Paulo disse, começando no versículo 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o da livre pela promessa. O que se entende por alegoria, porque estas mulheres são 2 pactos, uma do Monte Sinai, ou seja, a lei, o pacto sob a lei, gerando filhos para a escravidão. Esta é Agar, porque Agar é o Monte Sinai. Porque Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois esta, junto com seus filhos, está em escravidão. Mas a Jerusalém de cima, a qual é mãe de todos nós, é livre, porque está escrito, alegra-te, estéril, tu que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Assim que, irmãos, nós como Isaac somos filhos da promessa. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Jerusalém celestial. E essa Jerusalém celestial tem filhos e filhas que são os membros do corpo místico de Cristo, os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês, nós como Isaac somos filhos da promessa e, consequentemente, os herdeiros. E por essa causa é que o povo hebreu foi lançado fora, para que assim os filhos da promessa pudessem obter a herança divina.
o que Adão e Eva perdeu na queda, a qual será restaurada por meio de Cristo a todos os filhos e filhas de Deus, a todos os descendentes da Jerusalém celestial, a todos os descendentes de Cristo por meio da sua igreja, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Livro que aparece em Apocalipse capítulo 5 como livro selado com 7 selos. E agora, vejam como também no livro de Apocalipse nos fala do livro da vida. E nos disse, no capítulo, vamos ver, Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, disse: não entrará nela nenhuma coisa imunda, ou seja, não entrará na Nova Jerusalém nenhuma coisa imunda, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Estes estão escritos aí desde antes da fundação do mundo. Agora, há pessoas, vejam vocês, que estão escritas no livro da vida do Cordeiro, que é a seção dos redimidos por Cristo e seu sangue, os quais estão desde antes da fundação do mundo escritos nesse livro. Essa seção do livro da vida do Cordeiro, encontramos que está no livro da vida, mas há outra seção, onde estão escritos nomes de pessoas que podem ser apagados do livro da vida, dos quais Cristo falou e ensinou. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, dizendo: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Cristo também havia dito em São Mateus capítulo 16 e outros lugares, ele disse, vamos ver o que disse. Cristo disse, capítulo 16, versículos 24 em diante, disse: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que recompensa dará o homem por sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um segundo as suas obras. Há outros lugares onde Cristo disse: quem me confessar diante dos homens, eu também lhe confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Mas quem me negar, eu também lhe negarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E agora aqui na leitura que tivemos, vejam vocês que Cristo disse que o confessará diante do seu Pai. E no capítulo 12, versículo 8 de São Lucas, Cristo nos fala disto também. Disse:
Vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Agora vemos aqui como Cristo esteve prometendo confessar diante do seu Pai e diante dos anjos ao que o confessar diante dos homens. Mas quem o negar, disse que ele negará diante dos anjos de Deus. E agora em Apocalipse, Cristo retorna e nos fala dizendo: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Agora podemos ver a bênção tão grande que há em confessar a Cristo diante dos homens e permanecer fiel a Cristo todos os dias da nossa vida. O futuro, vejam vocês, da pessoa depende da atitude que assumir diante de Cristo e seu programa para o tempo em que vive. Depende de se receber Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo, ou se não o faz. Se não o fizer, não será confessado diante do nosso Pai Celestial e de seus anjos, mas se o confessa diante dos homens, como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, será confessado diante de nosso Pai Celestial e diante dos seus anjos, diante dos seus mensageiros e diante dos anjos do céu. E agora, vejam vocês, Cristo mostrará, confessará a qual dos anjos mensageiros esta pessoa pertence. Será reconhecida como um pertencente ao mensageiro da era em que esta pessoa viveu. Agora, este é um mistério. Este mistério dos nomes escritos no céu, mas é um mistério do qual Cristo falou. É um mistério que vem sendo dito desde o Antigo Testamento. Por exemplo, encontramos no livro do Êxodo, capítulo 32, onde Deus esteve falando com o profeta Moisés, pelo versículo 9 em diante diz: isto foi quando o povo hebreu fez o bezerro de ouro e adorou o bezerro de ouro enquanto Moisés estava no monte, onde jejuou 40 dias e 40 noites. E lá obteve em 2 tábuas de pedras a palavra de Deus escrita, a lei para o povo hebreu. Disse. Então disse o Senhor a Moisés: anda, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e ofereceram sacrifícios e disseram: Israel, este é o teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais Jeová a Moisés:
Tenho visto este povo, que por certo é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Jeová, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então Jeová se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Agora vejam como Moisés deteve esse juízo divino que vinha sobre o povo hebreu. Agora, como Moisés conseguiu isso? E como Moisés aqui aparece como que está dando um conselho a Deus, melhor do que Deus está dizendo que vai fazer contra o povo hebreu. E Moisés falou com Deus em tal forma que disse: aconteceu que no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Versículo 30 em diante. Porém subirei agora ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Que perdoas agora teu povo, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Veja, Moisés sabia que havia um livro no qual estava seu nome. Pois Deus disse a Moisés: eu te conheci por teu nome. Eu tinha conhecido desde antes da fundação do mundo, porque seu nome está escrito no livro da vida, como de todos os profetas de Deus. E agora, disse Deus a Moisés: vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei nele os seus pecados. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Agora vejam vocês como Moisés esteve intercedendo por este povo e até disse a Deus: senão, risca-me agora do teu livro que tens escrito. Porque Moisés obteve que a ira de Deus se aplacasse e não destruísse o povo hebreu, porque obteve perdão para o povo hebreu, porque em Moisés estava se refletindo Cristo. Era um reflexo de Cristo. Cristo estava representado em Moisés. E agora, quando Jesus Cristo apareceu na Terra 2000 anos atrás, encontramos que a raça humana tinha chegado à condição que se requer para Deus destruir a raça humana.
E quando chegou o tempo para Deus destruir a raça humana, Jesus Cristo tomou nossos pecados e se fez pecado por nós, pelos seres humanos. E a ira de Deus não caiu sobre a raça humana, mas sobre nosso amado Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem impediu que a raça humana perecesse 2000 anos atrás, quando Cristo foi crucificado e morreu levando nossos pecados. Era a raça humana a que tinha que morrer ali neste dia. O juízo divino tinha que cair nesse dia sobre a raça humana e desaparecer. Cristo tinha dito: se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica sozinho. Se Jesus Cristo não morresse na véspera da Páscoa, o povo hebreu completo teria morrido e toda a raça humana. Começava ali o juízo divino sobre a raça humana até desaparecer a raça humana e só ficar nosso amado Senhor Jesus Cristo. Se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica sozinho. Mas se cai em terra e morre, muitos frutos produz, ou seja, produz muitos filhos e filhas de Deus à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, o grão de trigo que foi semeado em terra. Assim como quando você semeia um grão de trigo, depois nasce uma plantinha, continua crescendo esta plantinha, e quando chega o tempo de produzir fruto, produz muitos grãos de trigo. E amadurecem esses grãos de trigo e se realiza a colheita. E o que você obtém na colheita? Você obtém muitos grãos de trigo iguais ao que foi semeado na terra. E assim é, conforme a lei da semeadura e da colheita, com Jesus Cristo, o grão de trigo que foi semeado em terra. Para o último dia, na colheita dos filhos e filhas de Deus, na colheita do trigo, haverá milhões de seres humanos iguais ao Senhor Jesus Cristo, dentre os quais milhões deles já tiveram sua temporada aqui na terra e morreram, mas eram grãos de trigo, eram o trigo potencialmente. E para o último dia, porquanto eram o trigo potencialmente, mesmo que ainda não tinham nascido, os grãos de trigo na planta de trigo e não tinham amadurecido, porque estavam nas diferentes etapas da planta de trigo, e a planta do trigo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para o último dia, estas pessoas nas quais esteve a vida de Cristo e que eram trigo potencialmente, no último dia, ressuscitarão em corpos eternos e estarão como grãos de trigo, estarão como filhos e filhas de Deus manifestados em corpos eternos, estarão à imagem e semelhança de Jesus Cristo no grão de trigo que foi semeado em terra, pois estas pessoas têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E os que estamos vivos seremos transformados e teremos também um corpo eterno e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A imagem e semelhança do grão de trigo que foi semeado em terra. Agora podemos ver que estas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro são os membros do corpo místico de Jesus Cristo, são os grãos de trigo que para o último dia estarão à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim, como uma planta de trigo tem certa quantidade de grãos de trigo,
Assim também a planta de trigo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e a qual é o mesmo Cristo na forma de uma planta de trigo, assim como uma plantinha de trigo é o grão de trigo que foi semeado em terra e aparece de novo como uma planta de trigo para se reproduzir. Agora vejam como Cristo, o grão de trigo, estaria se reproduzindo e estaria produzindo muitos grãos de trigo, filhos e filhas de Deus, porque ele sendo o Filho de Deus, que é o que vai produzir, no que se vai reproduzir em filhos e filhas de Deus. Essa é a forma para vir os filhos e filhas de Deus. E por isso é que diz a Escritura, em São João, capítulo 1 e versículo 11, versículo 9 ao 13 diz: ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. No mundo estava e o mundo por ele foi feito, mas o mundo não lhe conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, que estas são as pessoas que creem em Cristo como nosso Salvador, recebem o sangue de Cristo e lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem o Espírito de Cristo. E assim se produz neles o novo nascimento. Nascem no reino de Deus. Esses são os filhos e filhas de Deus, os quais para o último dia serão a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitarem os mortos em Cristo e quando nós, os que vivemos, formos transformados. Estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa é a manifestação dos filhos e filhas de Deus, da qual fala o apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 10 ao 35. A criação completa está clamando e está gemendo com dores de parto até agora, porque está clamando pela manifestação dos filhos e filhas de Deus, pela adoção, ou seja, pela transformação dos nossos corpos e ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos, para estarem manifestados nesta terra como filhos e filhas de Deus em corpos eternos, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E assim serem restaurados à vida eterna com um corpo eterno e termos a herança de Deus e sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim estarmos restaurados à vida eterna com um corpo físico eterno e glorificado e com um espírito teofânico eterno também. Agora vejam o mistério dos nomes escritos no céu. Os principais nomes são os nomes dos primogênitos que estão inscritos ou escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Esses são os membros do corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois está, em outra seção do livro da vida, estão os nomes de pessoas que creram em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo, mas não receberam o Espírito de Cristo, portanto não nasceram de novo. São assinaladas estas pessoas
como o grupo das virgens insensatas que não tinham azeite em suas lâmpadas. Mas os que têm seus nomes na seção do livro da vida do Cordeiro estão representados no grupo das virgens prudentes, que receberam azeite, que tinham azeite em suas lâmpadas, ou seja, tinham o Espírito Santo em seus corpos e em seus espíritos e em suas almas. Ou seja, estavam cheios do Espírito de Deus. Tinham recebido o Espírito de Cristo e, consequentemente, tinham nascido de novo. Encontramos que os primogênitos, os predestinados ou eleitos de Deus, são estas pessoas que têm seus nomes na seção do livro da vida do Cordeiro. E são os que ouvem a voz de Cristo na era que lhes corresponde viver e entram no corpo místico de Cristo por meio do novo nascimento, ao escutar a palavra de Cristo e ao lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber o Espírito de Cristo. Estas pessoas são os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus. São os que serão a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. São os primogênitos de Deus, os filhos primogênitos de Deus. Mas vejam, em uma casa, encontramos que está o filho primogênito, mas depois encontramos que há mais filhos em quase todas as casas. E assim também encontramos no programa divino que há mais pessoas escritas no livro da vida. E mesmo que pertençam ao grupo das insensatas, que não receberam o Espírito de Cristo e, consequentemente, não são dos primogênitos de Deus, estas pessoas entrarão na vida eterna. Eles ressuscitarão depois do reino milenial, serão julgados e sairão para a vida eterna. Estas são as ovelhas que o rei, como faz o pastor, colocou à sua destra. Como o pastor coloca à sua direita as ovelhas, e à sua esquerda coloca os cabritos. E o rei Jesus Cristo, no juízo do trono branco, colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os cabritos. E esses são seres humanos que irão diante do trono branco para o juízo final, onde serão julgados. E agora vejam como será tudo isso. Disse assim no capítulo 25 de São Mateus, versículo 31 em diante, diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidas diante dele todas as nações, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e te fomos ver-te?
E quando te vimos enfermo ou na prisão que fomos ver-te, respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, que tinham feito estas coisas boas a quem? Aos pequeninos. Ou tinham feito a um destes meus irmãos pequenos, menores, ou seja, a um dos filhos e filhas de Deus que tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Fizeram a um dos membros do corpo místico de Cristo. E Cristo diz, qualquer um que der um copo de água fria a um destes pequeninos, não perderá a sua recompensa. E agora vejam, estes pequeninos são os que creram em Cristo como nosso Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Estes são os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E qualquer pessoa que fizer favores a estes pequeninos, a estes irmãos de Jesus Cristo, não perderá a sua recompensa. E estas virgens insensatas, que não tinham recebido azeite, ou seja, o Espírito Santo, não tinham recebido o novo nascimento, tinham ajudado os filhos e filhas de Deus, tinham ajudado os escolhidos de Deus, tinham ajudado os primogênitos de Deus nas diferentes eras da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não perderão sua recompensa, que será entrar ao reino de Deus, preparado para vós desde a fundação do mundo. E Cristo com sua igreja, com esses pequeninos, reinará sobre todas estas pessoas que entrarão na vida eterna. E agora, vejam como estas pessoas aparecerão depois do reino milenial para serem julgadas e entrarem à vida eterna. E há outras pessoas que seus nomes serão apagados, riscados do livro da vida, ou seja, desta sessão correspondente ao livro da vida, não da sessão do livro da vida do Cordeiro, porque desta sessão do livro da vida do Cordeiro nenhum nome pode ser tirado. Somente podem ser tirados nomes da outra sessão. E agora encontramos que Cristo disse que não apagará seu nome do livro da vida, ou seja, não apagará seu nome dessas pessoas que ajudaram os escolhidos de Deus. E agora, vejamos como também há pessoas que seus nomes foram apagados no passado, e também haverá nesse tempo final pessoas que seus nomes serão apagados da sessão do livro da vida, onde estão escritos os nomes das virgens insensatas. Mas que, para ser apagados esses nomes, encontramos, para serem apagados esses nomes, encontramos que essas pessoas terão atuado contra os filhos e filhas de Deus. E essas pessoas logo serão lançadas ao lago de fogo. Vejam como, nesta mesma passagem de São Mateus, e neste mesmo capítulo 25, disse:
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Agora podemos ver que estas pessoas, porquanto não foram de ajuda, não foram de benefício para os escolhidos de Deus, para os primogênitos de Deus, escrito no céu no livro da vida do Cordeiro, estas pessoas serão lançadas no lago de fogo e serão queimadas em corpo, espírito e alma também. Encontramos que há milhões de seres humanos que têm seus nomes escritos nesta seção do livro da vida, do qual podem ser tirados seus nomes se não atuarem corretamente no tempo que lhes corresponde viver. Se levantarem contra os primogênitos de Deus, na era em que eles se encontram, seus nomes serão riscados, serão tirados da seção do livro da vida. E agora, vejam vocês como Deus nos fala na Escritura sobre o livro divino. E no livro dos Salmos nos disse que vão ser riscados, ou pede o salmista que sejam riscados do livro de Deus todos os seus inimigos. Vamos ver estes salmos aqui. Salmo 69. Vamos ver. Vamos ver aqui. Este é um salmo messiânico. Este é um salmo messiânico. É um salmo onde nos fala da morte de Cristo. É um salmo profético. E nos disse: tira-me. Versículo 14 em diante diz: tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu libertado dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve a corrente das águas e não me absorva ao profundo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia
olha para mim segundo a tua muitíssima piedade, e não escondas do teu servo o teu rosto. Vejam, Cristo disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Não esconda do teu servo o teu rosto, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata, livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Escárnio aquebrantaram o coração. Estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento e a minha sede me deram a beber vinagre. Vem, tudo isto se cumpriu em Cristo. E esteve se refletindo no rei Davi. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço e a prosperidade em armadilha. Escureça os seus olhos para que não vejam e faça com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a sua ira e prenda-os o ardor da tua ira. E vejam como desde o ano 70 em diante a irritação de Deus caiu sobre o povo hebreu. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste. E conservam sobre a dor aqueles a quem chagaste. Acrescente iniquidade à iniquidade deles e não entre na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos. E agora vejam vocês como foram perseguidos os hebreus e foram riscados como pessoas, foram riscados da terra. Milhares ou milhões de hebreus foram tirados dentre os viventes, foram riscados do livro dos viventes, foram riscados do livro dos viventes aqui na terra, onde seus nomes estavam registrados quando nasceram, e encontramos que pereceram. E agora, quantos deles foram riscados do livro da vida? Não sabemos quantos. Daqueles que estiveram presentes nos dias de Jesus. Mas vejam, Cristo disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esse perdão que Cristo pediu a Deus para o povo hebreu se traduz em seus nomes permanecendo escritos no livro da vida. E por isso essas pessoas que morreram sob os martírios de Hitler, Mussolini e Stalin e outros ditadores aparecem em Apocalipse capítulo 6 e versículos. Vamos ver. Versículo 9 em diante diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Vem, eles não morreram pelo testemunho de Jesus. Eles não morreram por serem crentes em Cristo, mas pelo testemunho que eles tinham. Porque eles eram hebreus, judeus, crentes na mensagem de Moisés, na mensagem da lei. E eles morreram por esta palavra de Deus, que Deus deu por meio do profeta Moisés e os profetas. E esta palavra eles a tinham e morreram por serem judeus guardadores da lei. Clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
E foram dadas a cada compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles. Até que se complete o número de 144.000, esse número que entrará no último dia sob o ministério de Jesus Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, do anjo que vem com o selo do Deus vivo em Apocalipse capítulo 7, para chamar e juntar e selar 144.000 hebreus em suas testas, com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo. E sendo Cristo e Espírito Santo o que sela com o selo do Deus vivo, e vem no anjo que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem no anjo que tem o Espírito Santo, agora vem em Apocalipse capítulo 14, Cristo aparecendo sobre o monte de Sião com 144.000 escolhidos hebreus das 12 tribos de Israel, selados em suas testas com o selo do Deus vivo. E tinham em suas testas escrito o nome do seu pai e o nome do Cordeiro. Vejam como eles tinham aí o selo do Deus vivo. Tinham o Espírito Santo com o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo, nome do Cordeiro. Agora, quando se fala do nome do Cordeiro, do nome novo do Senhor Jesus Cristo, isto se fala porque é o mesmo Jesus Cristo quem disse que tem um nome novo. E não vamos falar do que Cristo disse que tem, pois claro que sim, que vamos falar e mais deste nome novo que ele disse que recebeu. E vamos ler essa passagem para que tenhamos o quadro claro desse nome novo do Senhor. Disse Apocalipse capítulo 3, versículo 12: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Vem que é o Senhor Jesus Cristo quem diz que tem um nome novo. Esse nome novo ele recebeu quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu vitorioso, e se sentou no trono de Deus, à destra de Deus, se sentou e recebeu o nome que é sobre todo nome. Isso ele obteve, este nome ele obteve quando vitorioso subiu ao céu e se sentou à destra de Deus. Assim como José, quando subiu ao trono e se tornou o segundo no trono do faraó lá no Egito, recebeu um nome novo: Zafenate Paneia. Gênesis capítulo, vamos ver, 40 e algo por aí. Capítulo 41, versículo 45 em diante diz: e chamou o faraó o nome de José Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Agora vejam como José foi colocado no trono do faraó. Vejam vocês o que diz aqui de José.
Capítulo 41, versículo 38 em diante diz: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto? Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Ou seja, que o segundo no trono era José. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Agora vejam como isto é tipo e figura de Cristo sentando-se no trono de Deus no céu, e assim obtendo um novo nome, e obtendo tudo sob seu mando, sendo o administrador dos negócios de Deus. E encontramos que, para o último dia, Cristo se levantará do trono do Pai que está no céu e se apresentará na terra com um nome novo, com o que recebeu quando se sentou no trono do Pai no céu. Esse é o nome do qual Cristo disse: E meu nome novo, o qual disse que escreverá sobre o vencedor. E agora, vejam vocês que este nome novo do Senhor Jesus Cristo estará escrito sobre o vencedor. E estará escrito o nome de Deus sobre o vencedor, e o nome da cidade do nosso Deus, o nome da Nova Jerusalém. E qual é o nome da Nova Jerusalém? É o nome eterno de Deus. E qual é o nome novo do Senhor Jesus Cristo? É o nome eterno de Deus. Agora, encontramos que esse mistério do nome novo do Senhor, vejam vocês, foi refletido no Antigo Testamento, na vida de José, e mudança de nome que José recebeu. José, com esse nome novo, encontramos que obteve o reino. E agora encontramos que ele é quem está a cargo de todos os negócios de Deus. Não disse Cristo: nos negócios do meu Pai me convém estar. E agora o encontramos sentado no trono, administrando os negócios de Deus. E com um nome novo, um nome que é sobre todo nome, porque não há outro nome que seja sobre o nome eterno de Deus. E quando se disse que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, que este nome não somente na terra, mas no céu também, não pode ser outro senão o nome eterno de Deus. Porque se não for o nome eterno de Deus, então sobre esse nome que Cristo recebeu, estaria o nome eterno de Deus. E a Escritura diz que não há outro nome, nem na terra, nem no céu, sobre esse nome.
é o nome eterno de Deus. E todo filho vem no nome do seu pai. Agora, Cristo, em uma ocasião, orando lá em São João, disse: Pai, glorifica teu nome. E uma voz do céu, em São João capítulo 12, falou. E vejamos o que disse aí em São João capítulo 12, com relação à glorificação desse nome. Capítulo 12. Vejamos o que disse. Capítulo 12, versículo 27 ao 29 diz: Agora a minha alma está perturbada. E que direi? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Ou seja, que tinha vindo para isto, que eu esperava, para morrer na cruz do Calvário, tomando primeiro nossos pecados e se tornando assim mortal. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o tenho glorificado e eu glorificarei outra vez. E a multidão que estava ali e que ouvira a voz dizia que tinha sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Diziam que tinha sido um trovão, porque quando Deus fala, a voz de Deus, vejam vocês, é apresentada como um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Assim também ele falou no Monte Sinai. E agora vejam vocês, quando está falando aqui com Jesus, as pessoas escutaram um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Pois eles recordavam que Deus falou no Monte Sinai, e quando falou, o que as pessoas estavam escutando eram trovões, e estavam vendo relâmpagos e luzes, e o monte tremendo. E não somente o monte estava tremendo, mas todo o povo estava tremendo também, até Moisés. Pois isso diz a Escritura em Hebreus capítulo 12, versículo 18 em diante, e também no livro de Êxodo. E agora, vejam vocês. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E agora, vejam vocês. Já o tenho glorificado e o glorificarei outra vez. Em sua primeira vinda foi glorificado o nome de Deus. E para a sua segunda vinda será glorificado outra vez. E para a sua segunda vinda, Cristo, anjo do pacto, o anjo de Jeová, vejam vocês, é quem tem o nome de Deus. Êxodo, capítulo 23, e versículos 20 em diante, diz da seguinte maneira: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Onde Deus disse que está o seu nome eterno, está em seu anjo, o anjo de Jeová, que é o corpo teofânico, no qual Deus está manifestado na sexta dimensão. Deus, nesse corpo teofânico, tem seu nome eterno.
E para o último dia, o nome eterno de Deus, vejam vocês, Cristo disse que vai escrever sobre o vencedor. Ou seja, que estará escrito o nome eterno de Deus. Estará o nome eterno de Deus onde? No vencedor. Assim como esteve no anjo do pacto, o anjo de Jeová. E por isso é que para o tempo final, Jesus Cristo promete escrever seu nome eterno, o nome eterno de Deus, e nome da cidade do nosso Deus, e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Promete escrever onde? Sobre o vencedor. Ou seja, que o vencedor que esteja vivendo no último dia terá esta bênção. Disse, eu escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e meu nome novo, onde? No vencedor, no que vencer. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, nos diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. E lhe darei uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora a pedrinha branca é a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo teve um nome para a redenção. A vinda da pedra não cortada por mãos em sua primeira vinda, que foi a primeira vinda de Cristo, teve o nome de redenção, Jesus. E agora, a vinda desta pedrinha branca, a vinda de Cristo para o último dia, terá um nome novo. Este é o nome novo que ele disse que recebeu. Este é o nome novo que ele disse que escreverá sobre o vencedor. E lhe darei uma pedrinha branca, e na pedra escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe, ou seja, o vencedor. Esse será quem conhecerá esse nome novo da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E conhecerá o mistério da sua vinda com seu nome novo. E o revelará aos escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino. Por meio da voz de Cristo falando por meio dele, como quando ruge um leão e os 7 trovões emitindo suas vozes. Porque o nome novo do Senhor Jesus Cristo é revelado nos trovões, porque os trovões revelam o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação com seu nome novo. E agora, vejam vocês como. Também em Apocalipse capítulo 19, versículos do 11 ao 16, nos disse: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ou seja, que se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém conhecia senão ele mesmo. E agora vejam vocês que esta é a segunda vinda de Cristo. E agora tem um nome que ninguém conhecia. Portanto, não é o nome Jesus, porque o nome Jesus todos neste planeta Terra o conhecem. Ou seja, que todos no planeta Terra conhecem que o nome Jesus é o nome da primeira vinda de Cristo.
Mas agora, para a segunda vinda de Cristo, ele vem com um nome que ninguém conhece. Ou seja, vem com um nome novo. E esse é o nome eterno de Deus. E o nome da cidade do nosso Deus. Vejam assim como neste planeta Terra há nações e há cidades que têm o nome de algumas pessoas. Por exemplo, Colômbia tem o nome, pois, de Colombo. Acrescentaram algumas letras, mas tem o nome de Colombo. Colômbia. E a América tem o nome de Américo. E temos inúmeros países que têm nomes de pessoas. Se vocês buscarem na história das nações e os nomes das nações, vocês encontrarão que há nações que têm nomes de pessoas. Por exemplo, o povo hebreu. Qual é o nome do povo hebreu? Israel. E este é o nome de um homem que venceu, lutou com o anjo de Jeová, venceu e foi mudado o seu nome de Jacó a Israel. Vem? Uma nação, o Israel terreno, com o nome que o anjo do Senhor, o anjo do pacto, colocou, deu ao vencedor. E agora, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, ao vencedor do último dia, lhe dará esse nome novo do Senhor Jesus Cristo. Este é o nome do anjo do pacto, do anjo de Jeová, o qual deu ao vencedor. E o vencedor virá no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome novo do Senhor Jesus Cristo, no nome do anjo de Jeová, do anjo do pacto, no nome eterno de Deus e da cidade de nosso Deus. E tinha um nome escrito que ninguém conhecia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, o seu nome, pelo qual se chama, é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Assim como na primeira vida de Cristo, quando o Verbo se fez carne, teve um nome. Esse véu de carne, onde estava a palavra encarnada, onde estava o anjo de Jeová, o anjo do pacto, aí, esse véu de carne, essa vestimenta tinha um nome escrito para a redenção. Jesus era o nome de redenção. E aqui nos diz que seu nome é o Verbo de Deus, porque o Verbo para o último dia retornará em carne humana. O Verbo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, se fará carne no último dia, se manifestará em carne humana. O anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Espírito Santo, e virá com um nome novo. Um nome novo. Um nome novo, porque 2000 anos atrás, quando veio em carne humana, veio com o nome Jesus, que significa Redentor, para redimir os seres humanos. E agora, para o último dia, virá com o nome de Leão da tribo de Judá, com o nome com o qual faz a reclamação. Este é o nome novo do Senhor Jesus Cristo, e este é o nome eterno de Deus, e o nome da cidade do nosso Deus. É o nome da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém tem um nome eterno, é o nome eterno de Deus. E agora continua dizendo, e os exércitos celestiais vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, lhe seguiam em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome, Rei de Reis e Senhor dos Senhores.
Aí tem escrito o nome com o qual ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, Rei dos Reis não é nome, e Senhor dos Senhores não é nome, mas Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tem um nome. Este é o nome eterno de Deus. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tem seu nome eterno. E este é o nome novo do Senhor Jesus Cristo para ser manifestado em sua segunda vinda. Nome que recebeu quando subiu ao céu. E quando desce do céu, pois vem com seu nome novo. E agora, onde estará escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Onde estará escrito o nome de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Em sua vestimenta. Se conseguirem a vestimenta de Cristo em sua segunda vinda, encontrarão seu nome novo, e nome eterno de Deus, e nome de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações e por toda a eternidade. Agora, seguramente há pessoas que dirão: eu gostaria que Jesus Cristo permanecesse com seu nome Jesus, mas ele disse que tem um nome novo. Esse é o nome novo para a sua segunda vinda. E este é o nome eterno de Deus. Nome que Deus lhe deu. Nome que é sobre todo nome. E o único nome que é sobre todo nome é o nome eterno de Deus. E agora, talvez há pessoas que digam: se ele não vier com o nome que ele usou em sua primeira vinda, eu não vou receber. Pois não receba. Quem perde é você. Ele disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová do Antigo Testamento, para o último dia, virá com um nome novo. E em sua vestimenta terá esse nome novo. Assim como em sua vestimenta de carne 2000 anos atrás, teve o nome para a redenção, Jesus. E para o último dia terá em sua vestimenta o nome de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Terá o nome eterno de Deus escrito onde? Em sua vestimenta. Ou seja, que virá vestido de carne humana, Cristo, o anjo do pacto, no último dia. E agora, vejamos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo no livro dos selos em espanhol. Na página 277 do livro dos selos em espanhol, falando do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, do qual lemos nesses momentos, nos disse, orando, disse: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco? O Espírito Santo. Enquanto seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Vimos que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o Espírito Santo, é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora, vejam como vem Apocalipse capítulo 19. Vem sobre um cavalo branco como a neve. E agora vejamos o que isso significa conforme a explicação ou revelação que Deus nos deu por meio do precursor da sua segunda vinda, o profeta mensageiro, o reverendo William Marion Branham, o qual veio com espírito e virtude de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo, precursando a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, com o nome eterno, com o nome de Rei de Reis e Senhor dos Senhores. E agora,
O que disse que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Na página 256 do livro dos Selos em espanhol, ele disse: quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. É a palavra de Deus, o Verbo, se encarnando novamente no último dia, e isto é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, é a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Jesus Cristo, o Espírito Santo manifestado em carne humana no vencedor, em seu anjo mensageiro, no profeta da dispensação do reino, no último dia, no sétimo milênio e dispensação do reino. Agora vejam o que significa a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, é a vinda do anjo do pacto, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo no último dia em carne humana, manifestado em seu anjo mensageiro, em um profeta do último dia, no qual estará Jesus Cristo manifestado com o seu nome novo. E com o nome eterno de Deus, e nome da cidade do nosso Deus. Vejam vocês o mistério aqui do nome novo do Senhor, e nome eterno de Deus, e nome da cidade do nosso Deus. E agora, cada filho e filha de Deus tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E eles terão como corpo místico de crentes esse nome também para toda a eternidade. Porque todo filho leva o nome do seu pai. E nós, como indivíduos, vejam vocês, também teremos esta benção. Agora, como será? Vejamos mais adiante, quando estivermos transformados, como será. Porque nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E agora, nós temos que compreender que este mistério dos nomes escritos no céu é um mistério que do Antigo Testamento está sendo falado, mas é no último dia em que totalmente é aberto este mistério para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino. Vejam vocês como o profeta e patriarca Jacó quis conhecer o nome do anjo de Jeová que ele abençoou. Ele sabia que, sendo Jeová manifestado nesta forma de homem, mas de outra dimensão, tinha o nome eterno de Deus. E eu quis conhecer, pois disse Jacó, vi Deus cara a cara. Esse viu a Deus cara a cara, pois tinha que ter o nome. Não podia levar outro nome, tinha que ter o nome de Deus. E na leitura que tivemos de Êxodo, capítulo 23, versículo 20 ao 23, Deus disse que o anjo, seu anjo, leva seu nome. Também Moisés quis conhecer o nome de Deus. Disse-lhe: se me perguntarem por teu nome, o que lhes direi? Se me perguntarem qual é o teu nome, vejam, Moisés aqui quando fala, se não percebeu, nesta pergunta há duas intenções. Uma, a que aparece mais normal, a de se perguntassem por seu nome, pelo nome do que lhe apareceu, o nome de Deus, revelar ao povo hebreu, dizer o nome de quem o estava enviando. Mas algo mais do profundo da alma de Moisés, conhecer o nome de Deus.
Assim como aconteceu com Jacó, que quis conhecer o nome de Deus, manifestado na forma de um anjo, do anjo de Jeová. E agora Moisés quer conhecer também o nome de Deus, o nome do anjo de Jeová, o qual era oculto para o povo hebreu. E encontramos que somente Deus lhe deu umas consoantes que a humanidade não pôde pronunciar em forma de nome. Encontramos que Manoá também quis saber o nome do anjo que lhe apareceu na forma de um homem. Ele disse que teria ele, por meio de sua esposa, um filho, o qual seria Sansão. E perguntou ao anjo: qual é teu nome? Para que quando se cumprir o que você disse, te honremos. Ele diz: por que perguntas por meu nome que é oculto? Porque este nome não podia ser revelado lá. Somente estavam sendo dados ao povo hebreu os nomes compostos de Deus, mas não o nome eterno de Deus, porque essa é uma revelação divina que virá da parte de Deus para o último dia, para a vinda da pedra não cortada por mãos, que vem com um nome novo, para a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Jesus Cristo, em Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia. Busquem em sua vestimenta esse nome, porque aí o encontrarão. Mas ninguém o entenderá a não ser aquele que o recebe. Ninguém entendia este nome, a não ser ele mesmo. Ou seja, que tudo o que envolve este nome, seus detalhes, ele mesmo é quem o entenderá, para que assim ninguém possa usá-lo incorretamente. E agora encontramos que é no último dia que estas revelações tão grandes e eternas, a igreja do Senhor Jesus Cristo estaria recebendo. E por isso é que assim como receberá a visita do Deus eterno, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, vindo, o verbo, a palavra em carne humana, vindo em um homem, virá com seu nome eterno para os escolhidos de Deus, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Os que partiram ressuscitem corpos eternos, e os que estamos vivos sejamos transformados e entremos à eternidade. Entremos a um corpo eterno e vivamos por toda a eternidade, porque tudo o que ele terá será eterno. Seu nome eterno, que é o nome novo do Senhor e nome da cidade do nosso Deus, e também terá o quê? Um povo que receberá corpos eternos e que estarão com vida eterna aqui na terra quando ressuscitarem os que partiram, e os que estamos vivos fomos transformados. E estaremos aqui de 30 a 40 dias, e em seguida iremos à ceia das bodas do Cordeiro, no que acontece a grande tribulação, os juízos divinos que hão de vir sobre a terra. Mas nós estaremos na ceia das bodas do Cordeiro com Cristo, desfrutando dessa grande ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. E depois dessa temporada de 3 anos e meio com Cristo na casa do nosso Pai Celestial, quando tiver
passado, quando tiver terminado a grande tribulação, retornaremos à terra com corpos eternos, nos corpos que fomos, que serão eternos, e retornaremos à terra para dar começo ao glorioso reino milenial com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Encontramos também que para a eternidade, depois do reino milenial e do juízo final, encontramos que a cidade do nosso Deus, a nova Jerusalém que estará sobre a terra, não entrará nenhuma coisa suja ou que faça abominação, nenhuma coisa imunda, a não ser somente os que têm seus nomes onde escritos no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque essa cidade estará habitada pelos membros do corpo místico de Cristo. E cada parte desta cidade contará uma história das pessoas que viverão nessa cidade. Por exemplo, quando as pessoas virem os muros, estará contando a história dos 12 apóstolos de Cristo, porque tem os nomes, esses 12 muros têm os nomes dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Quando se virem as portas da cidade, 12 portas, 3 para cada lado, tem nomes de anjos, tem os nomes das 12 tribos de Israel, ou seja, que estarão contando a história, dando testemunho da história dos 12 patriarcas e as 12 tribos de Israel. Ou seja, que tudo ali é motivo de lembrança histórica do que aconteceu no passado, no meio do povo hebreu e no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim é toda a nova Jerusalém. E vamos nos deter aí, porque se seguirmos subindo, você já sabe onde vamos chegar. Vamos chegar ao trono. E se chegarmos ao trono, a história que conta o trono da qual dá testemunho é a história do que aqui tiver acontecido no tempo da era da pedra angular e dispensação do reino. E o que está no trono de Deus no céu é o que estará ali, no trono dessa cidade. E é o que terá se materializado, refletido no corpo místico de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. Vejam vocês como tudo o que estará nessa cidade contará a história de amor de Deus com seu povo, de Jesus Cristo, nosso Salvador, com seu povo, sua igreja e com o povo hebreu. Ou seja, que será a cidade do amor. A cidade do amor divino, onde estará manifestado o Deus Todo-Poderoso, que é amor. E por seu amor nos redimiu. E agora vejam onde nos colocará neste planeta Terra, depois que tiver passado o juízo final. Estaremos na grande cidade, a cidade que tem 1.500 milhas de largura e 1.500 milhas de comprimento e 1.500 milhas de altura. E aí encontramos que
viverão os escolhidos de Deus. Essa é a nossa casa para a eternidade. E daí, pois, nos moveremos para todo o planeta Terra e para todos os lugares. Para onde quer que você apontar, há universo, e há estrelas, e há planetas. Se for para cima, para aqui, dizemos para cima porque sempre para cima é para cima, para a cabeça, e para baixo é para os pés. Agora, sempre que nos movamos para algum dos lugares fora do planeta Terra, encontraremos outros planetas, encontraremos outras galáxias, e encontraremos outras constelações, e encontraremos lugares onde habitar. Ou seja, que não há problemas que o planeta Terra se encha de seres humanos. O planeta Terra é dos pequeninos comparado com planetas que existem, como Júpiter e Saturno e outros planetas. E somente do nosso sistema solar, como será de outros sistemas? Não faz muito descobriram um Sol, uma estrela, que é muito maior que o nosso Sol. E é algo assim como do tamanho da órbita que o planeta Terra tem, ou que percorre o planeta Terra. E no centro da órbita está o Sol. E se é de grande, ou cobre uma área do tamanho da órbita da Terra, o Sol é pequeno comparado com essa estrela, com esse Sol. Dizem que é o Sol, a estrela maior que tenha existido provavelmente, mas sempre encontrarão uma maior cada dia. E agora é provável, vamos dizer, é provável que encontre uma maior mais adiante. Porque quando as pessoas olhavam para cima, diziam, há como uns quantos milhões de estrelas. Não as podiam contar. Deus disse a Abraão que as contasse, e também não pôde, sendo profetas. E agora, com os telescópios que têm, pois dizem que são bilhões de galáxias. E quando se diz que são bilhões de galáxias, se já começarmos a contar os planetas que há, vamos dizer, se começarmos a contar as constelações que há em cada galáxia, os sistemas solares que há em cada galáxia, ou em cada constelação, e as estrelas que há em cada sistema solar, e os somamos todos os números, vejam vocês, recorreria o planeta Terra, e ainda nos faltaria tinta para seguir escrevendo, e papel também. Agora, vejam vocês que Deus criou tudo isso, e nós somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Com razão, diz a Escritura que Ele nos lavou com seu sangue, nos limpou de nossos pecados e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. Os reis mais ricos são os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Regozijai-vos de que vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo.
Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, nesta ocasião, dando-lhes testemunho do mistério dos nomes escritos no céu. Há nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, nessa sessão, onde não podem ser apagados. Esses são os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E há também, em outra sessão, nomes de pessoas que permanecerão e entrarão à vida eterna depois do reino milenial e depois do juízo final. Entrarão à vida eterna e assim entrarão na eternidade no reino de Deus. E há outros que têm seus nomes escritos na seção do livro da vida, que serão apagados seus nomes, porque não os ajudaram os escolhidos de Deus no tempo em que viveram. Não lhe ajudaram em nada. E muitos deles se levantaram contra os escolhidos de Deus. E há outras pessoas que não têm seus nomes escritos em nenhum lugar, exceto onde nasceram, lá no registro do seu país, mas não tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E há outros que não têm seus nomes escritos nem sequer no registro dos que nasceram na terra. E agora, será isso real, de que há pessoas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida? Vejamos o que a Bíblia nos diz, e se a Bíblia diz, assim é. Em Apocalipse capítulo 13, nos disse, nos versículos, vamos ver. Capítulo 13, versículo 1 diante diz: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Outras versões podem dizer nomes de blasfêmia. Ou nomes blasfemos. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como boca de leão. E o dragão lhe deu seu poder e sua autoridade e grande autoridade. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Essa besta é o reino ou império dos gentios, a quarta besta que Daniel viu. E também é o reino dos gentios na etapa de ferro, das pernas de ferro, que foi ferido, mas depois foi restaurado e vem ser depois no final os pés de ferro e de barro de oleiro. Mas é a mesma besta. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Também lhe deu boca que falava grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, ou seja, os 42 meses da grande tribulação, que são os 3 anos e meio da grande tribulação. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre a tribo e língua e nação. E a adoraram todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veem que não tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro? E agora, lemos em Apocalipse capítulo 17, versículo 8 em diante.
onde nos fala da besta, novamente nos diz, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos desde a fundação do mundo no livro da vida, se admiraram vendo a besta que era e já não é e será. Diz a Bíblia que há pessoas que não têm seus nomes escritos no livro da vida? Claro que sim. Há pessoas que não o têm no livro da vida do Cordeiro escritos e há outras que nem sequer o têm na outra seção do livro da vida. Vimos o mistério dos nomes escritos no céu, no livro da vida. Na seção da vida do Cordeiro, isto é a seção dos primogênitos de Deus, dos escolhidos de Deus, e na outra seção do livro da vida está o resto das pessoas que têm seus nomes escritos no céu. Muitos deles, dos que têm seus nomes nessa seção, permanecerão com seus nomes escritos aí. Outros, por atuarem contra os escolhidos de Deus, dos primogênitos de Deus, perderão o direito de terem seus nomes escritos aí. Serão riscados seus nomes, serão apagados seus nomes do livro da vida e perderão o direito à vida eterna. E há outros que nem sequer têm seus nomes escritos na seção do livro da vida. Assim que podemos ver o mistério dos nomes escritos no céu, no livro da vida. Cristo, quando toma o livro dos 7 selos, está tomando o livro da vida. Aí estão escritos os nomes dos primogênitos de Deus, que foram chamados de era em era pelo seu nome. Mesmo que eles não tenham compreendido o mistério do chamado de Cristo, quando os chamou na era que lhes correspondeu viver. Mas Cristo disse que o bom pastor chama suas ovelhas por seu nome. E agora podemos ver que os primogênitos de Deus têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, nessa seção, da qual não pode ser apagado nenhum nome. Ninguém as arrebatará da minha mão, disse o Senhor. Esses são os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus, os predestinados de Deus desde antes da fundação do mundo, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve complete o número dos escolhidos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Seja completado o seu número na era da pedra angular, dispensação do reino, na América Latina e no Caribe. E depois de ser completado esse número, sejam ressuscitados os mortos em Cristo, nós os que vivemos sejamos transformados e recebamos o corpo eterno, conforme a promessa divina. E depois vamos daqui à ceia das bodas do Cordeiro no céu, conforme como Cristo prometeu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. O mistério dos nomes escritos no céu, no livro da vida.
Onde estão os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro? Aqui estamos na América Latina e no Caribe escutando a voz de Cristo, nos chamando neste dia final, neste último dia, e nos colocando em seu corpo místico de crentes na era da pedra angular. Vamos ver onde se encontra Miguel por aqui. Vamos pedir a Miguel que passe por aqui para continuar e finalizar nossa parte nessa tarde, dando graças a Cristo pela bênção tão grande de ter colocado nossos nomes no céu, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Alegremos-nos de que vossos nomes estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e continuem passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo.